Vamos abrir a nossa Bíblia, pode ficar sentado mesmo, em Mateus, no capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12. Hoje o tema é bênção da libertação. Para falar de libertação, eu tenho um texto base, e para mim o texto base para falar de libertação é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade nos traz liberdade, nos liberta, né? Que nós possamos conhecer a verdade do Senhor nessa noite. A partir do verso 22 de Mateus 12, eu vou ler aqui todo o texto. É a abertura da nossa campanha, é a abertura do nosso tema. Então nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui no texto, tá? Capítulo 12 de Mateus, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Glória a Deus, irmãos. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Senhor, meu Deus e meu Pai, lemos a Tua palavra nesta hora, Jesus. Esse culto se iniciou, ó Deus, com a centralização da adoração a Ti, Papai. Esse culto se iniciou com o Senhor falando aos nossos corações, conosco falando ao seu coração, entregando o nosso melhor, a nossa oferta de adoração, entregando o nosso louvor, entregando os nossos dízimos, entregando as nossas ofertas, oferecendo para Ti, Deus, tudo que nós viemos entregar de melhor aqui, Papai. E Deus, a Tua palavra nos ensina, e o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que o Senhor entrega para nós as primícias, que o Senhor entrega para nós o que o Senhor tem de melhor. Assim foi quando o Senhor entregou a terra para nós, as primícias que o Senhor criou. Assim foi quando o Senhor entregou Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, para vir, sofrer, morrer, padecer em nosso lugar. Assim o Senhor tem entregado, ó Pai, o seu melhor para nós. E assim nós viemos aqui para entregar o nosso melhor para Ti, Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, falar em nosso coração nesta hora, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, como nós temos o costume de querer, ó Pai. De querer algo, Senhor. E às vezes não é aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes não é aquilo que vai nos libertar. Às vezes não é aquilo que vai nos salvar. O que nós queremos, às vezes, não é o melhor para nós, Pai. Às vezes nós estamos olhando a curto prazo e o Senhor está olhando a longo prazo. Às vezes nós estamos olhando para as coisas terrenas, mas o Senhor está olhando para as coisas do céu, para as coisas do alto, para as coisas espirituais, ó Pai. Eu não sei o que cada um veio buscar, meu Deus, mas Senhor, eu te peço
não fala aquilo que nós queremos ouvir, não fala aquilo que nós queremos, ó Pai, para nós mesmos, mas fala aquilo que o Senhor tem para nós. Entrega não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, que é o melhor, Senhor. Que nós possamos ter a nossa vida sincronizada, para que nós possamos pedir de forma correta, pedir aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, e não aquilo que às vezes a nossa carne quer, o nosso ego quer. Mas fala conosco, Deus, através da Tua palavra, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração, ó Pai, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluias. Então, Deus, que a verdade que liberta venha reinar neste lugar, nesta noite e para todos sempre, ó Pai. Enquanto estivermos aqui nessa terra, que a Tua verdade reine em nossos corações, em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto bastante explicativo, né? Um texto até fácil de nós entendermos. Jesus, ele cura um endemoniado, e de repente os fariseus, eles começam, como os amigos de Jó, a tentar justificar aquilo. E hoje eu ainda falava, no período da tarde eu estava com meu pai, e eu falava para o meu pai, falava assim: às vezes a gente quer explicar, às vezes nós queremos justificar alguma coisa, mas tem coisa, irmãos, que não tem como nós explicarmos, que não tem como nós justificarmos. Não adianta nós queremos justificar, não adianta nós queremos explicar, não adianta nós queremos argumentar. Tem coisas que nós temos apenas que aceitar. Quando Deus, Ele chama Jesus e fala: Jesus, é para você ir, é para você morrer, é para você sofrer, é para você padecer. Ou quando Jesus diz: eu vou, Pai, eu vou lá resolver esse problema, eu desço naquela terra, eu sofro, eu padeço, eu morro por eles. Você acha que, trazendo claro que a mente de Deus não se compara com a mente humana, irmãos, eu não quero comparar a mente de Deus com a mente humana, mas trazendo para o nosso pensamento, trazendo para o nosso raciocínio, como um ser humano. Você acha que Deus, Ele tenta argumentar, Ele tenta justificar? Porque isso, porque aquilo, tem que ir por causa disso, por causa daquilo. E Jesus fica: então, mas e se isso e aquilo? Não dá para explicar, irmãos, não dá. Tem que ser feito. Como que a gente sabe disso? Olhando para o texto, quando Jesus está lá no Getsêmani, o que Ele fala para Deus? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí, Deus desceu lá e falou: então, meu filho, sabe o que é? É porque isso, é porque aquilo. E começou a justificar aquela situação, começou a explicar aquela situação, começou a argumentar sobre aquela situação. Não. E Jesus, nós vemos a narrativa, Jesus tentando justificar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo outro. A gente não vê argumento, não vê justificativa, vê uma conversa simples e direta. E nós, como seres humanos, nós começamos a rodear o assunto para tentar achar um argumento, para tentar achar como um advogado, achar uma brecha lá na lei para justificar, às vezes, um pecado nosso, achar uma brecha na lei para justificar algo que aconteceu conosco, como lá Jó. Gente, o que aconteceu com Jó? Os amigos dele tentaram justificar: é porque você não foi piedoso, é porque você deve ter algum pecado, você fez alguma coisa errada, aconteceu tudo isso por causa... E às vezes a gente quer justificar, às vezes a gente quer explicar,
o inexplicável. Às vezes nós queremos justificar algo que não dá para ser justificado. E tem coisa que nós precisamos apenas aceitar. E esses fariseus, eles não conseguiram entender isso. Eles quiseram justificar o milagre que Jesus fez ali na vista de todo mundo. E aí eles começaram a justificar dizendo: ele está expulsando os demônios por Beelzebul, os príncipes do demônio. Tentaram justificar por que tinha acontecido aquele milagre. Mas por que eles tentaram justificar aquilo? Porque, olha que interessante, irmãos, eles não conseguiram fazer aquilo que Jesus fez. E aí eles tentaram argumentar o porquê que Jesus tinha conseguido. E às vezes nós fazemos isso. Por que Pedro afundou? Ninguém pergunta por que Pedro andou sobre a água, né? Ninguém fica atento ao milagre que aconteceu. São poucos que olham Pedro andando sobre as águas. A maioria de nós olhamos Pedro afundando. Mas ele afundou por quê? Porque ele se arriscou. Ele afundou por quê? Porque ele teve fé, porque ele deu o passo. Se ele não tivesse andado sobre as águas, ele não teria afundado. Quem ficou lá no barco não afundou. Mas ele teve coragem. Ele desafiou a lei da natureza. Ele desafiou a lei da gravidade. Ele foi. E Jesus, ele era desse jeito. Ele avançava, ele ia para cima. Ele não tinha medo. Ia lá e expulsava o demônio. Sai, demônio mudo e surdo. E aí o mudo e surdo começava a falar. Olha só. E aí? Jesus fez um milagre. Então vamos justificar isso porque a gente não conseguiu fazer. Então vamos tentar explicar por que ele conseguiu. E aí começaram a acusar ele, dizendo que ele estava fazendo isso em nome dos demônios. E aí Jesus dá uma boa lição para nós, sem que eles falassem para Jesus. Porque diz assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Talvez eles começaram a pensar e iriam argumentar e iriam lançar aquela ideia sobre aquelas pessoas. E Jesus já pega e já fala: peraí, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí, irmãos, tem uma lição muito importante para nós, para que nós possamos alcançar essa libertação, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos usufruir do versículo que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos estar aliançado com o reino dos céus. Esse ano é um ano de alianças aqui para a nossa igreja. É um ano de alianças. E a primeira aliança que deve estar intacta, a primeira aliança, como foi ministrada aqui no domingo pela minha esposa, que deve estar uma verdadeira aliança como essa, sem começo, sem fim, toda feita, toda ali fortalecida, toda protegida, sem rachaduras, sem quebras, sem espaço para abertura, não como uma aliança de chiclete, né? Mas como uma aliança de ouro puro, uma aliança que não tem começo, que não tem fim. A primeira aliança que deve estar dessa maneira é a nossa aliança com Deus. Porque se nós estivermos aliança com o reino dos céus, com o reino de Deus, nós temos aliança com o reino mais forte. E aí, meu irmão, o outro reino pode fazer cara feia, o outro reino pode fazer biquinho, o outro reino pode jogar bomba, o outro reino pode avançar contra você, o outro reino pode tentar armar uma cilada para te pegar, o outro reino pode vir para cima, pode tentar uma represária contra você. Não vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos no reino mais forte. Mas para isso nós temos que estar com a nossa aliança intacta. Temos que estar aliançado com o reino de Deus. Que aqui está dizendo assim, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
como subsistirá, pois, o seu reino? O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o reino das trevas, que o reino que é governado por Satanás, tem ordem, tem leis, tem regras. Não é cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, como quer, bagunçado. Tem regra. E às vezes a gente não quer responder e obedecer a regra que Deus colocou para nós. Às vezes eu não quero obedecer à vontade de Deus, não quero obedecer à lei de Deus, fico inventando 1000 desculpas para não obedecer. Às vezes eu falo que é porque está no Antigo Testamento, outro fala porque é a lei que já passou. Ah não, isso aqui não precisa receber não, porque era lá para a igreja de Corinto. Ah, isso aqui não precisa não, porque era lá para o povo lá de Éfeso. Ah, isso aqui eu não preciso obedecer e responder por isso não, porque isso aqui era lá para os hebreus. Eu fico inventando um monte de coisa para não obedecer à vontade de Deus. Mas se eu não obedecer à vontade de Deus, eu não estou aliançado com Deus. Porque Jesus ele fala assim, ó: se vocês ouvem a minha palavra e as obedecem, se vocês ouvirem as minhas palavras e obedecerem, não é só ouvir. Porque às vezes a gente lê aqui no português, ouça, não sei o que tal, mas o ouvir é no sentido de dar ouvidos àquilo que está sendo falado e seguir aquilo que está sendo falado. Não é só entra aqui e sai por aqui. Não é só ouvir e não praticar. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: sejam praticantes. Não é só ouvir, porque o que a Bíblia fala, eu vou só ouvir e está tudo certo. Não, eu tenho que praticar aquilo que a Bíblia me ensina. E aí Jesus fala assim: se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido o reino. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulsam então vossos filhos? Ou seja, olha só, se o que eu estou expulsando é em nome do demônio, e aquele outro que está expulsando lá, é em nome de quem? Porque eles também estão expulsando. E aí, como é que funciona? O que eu expulso é Beelzebu, o outro lá não, né? É aquele negócio de apontar o dedo. O que os fariseus faziam? Acusavam, apontavam o dedo. Eu posso fazer, você não. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Por isso que Jesus, quando ele vai falar em referência aos fariseus, saduceus, essa turma dos zeus aí, o que ele fala? Ele fala assim, o que eles falam é bom, segue. Mas o que eles fazem, não segue não. Jesus fala, né? Faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque o que eles fazem está errado. Porque eles falam, mas não cumprem o que eles falam. Por isso que a conversão, a mudança de vida, a mudança de atitude, o exemplo, nós temos que começar por nós mesmos. Por isso que a Bíblia ensina, e às vezes algumas pessoas usam isso para poder pecar à vontade, fala que é para a gente primeiro olhar para nós, para depois, apontar o dedo para o irmão. É para nós olharmos para nós, porque nós temos que purificar, nós temos que santificar, nós temos que mudar a nós primeiro. Nós temos que olhar para nós. E quando você olha para o texto da ceia lá de Coríntios, acho que é 13, que fala da ceia, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para quê? Para que você não precise ser corrigido por Deus, mas para que você mesmo se corrija, para que você mesmo se ajuste. E às vezes nós achamos que por demorar, abre aspas, por demorar a correção divina, nós achamos que ela não vai vir. Estou fazendo isso aqui, dá nada não, Deus está nem vendo isso aqui não, problema não, Deus nem percebeu que eu estou fazendo isso. Isso aqui é muito pequenininho, Deus não vai fazer nada não, está tudo certo, está tranquilo. Aí passa um tempo, não acontece nada, aí você está pisando fora da faixa, como diz o ditado, você está pisando fora da faixa e está indo, está bebendo, mas continua congregando, continua lendo a palavra, continua falando, continua ministrando sobre a igreja, está se prostituindo, está assistindo pornografia, continua falando, continua ministrando sobre a igreja, continua
pregando, continua falando para as pessoas se arrepender, está traindo a esposa, está traindo o marido, continua cantando, continua louvando, continua pregando, continua fazendo visita, aí expulsa o demônio sai. Deus não está nem vendo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Davi, não sei nem porque eu estou falando isso, não é nem parte do tema, mas vamos lá, se eu estou falando, Deus precisa tratar com alguém. Davi, ele pecou, ele traiu um dos seus melhores soldados, guerreiros, Urias, com Betseba. Ali ele traiu a confiança, traiu seu soldado, ele teve relação com Betseba. Passou o tempo, não aconteceu nada com Davi está vivinho, tá? Tá bem ainda na história. Passou um tempo, ele chama Urias, tenta engambelar, fazer Urias deitar com ela para falar que o filho era dele. Ele não vai. De repente, Davi manda uma carta para Joabe colocar ele numa emboscada, num ambiente onde ali era mais intensa a guerra, e todos os seus amigos saírem e deixar ele sozinho para que ele morresse. E Davi está vivão, está bem. Acontece isso, Urias morre. Betseba vela Urias, termina o seu período de luto, e Davi está vivo, Davi está bem, Davi não foi confrontado ainda, continua a vida normal, a vida que segue, está tudo certo. Betseba termina o seu período de luto, vai para o palácio, vai viver com Davi, está tudo certo, está tudo bem, que alegria, olha aqui, que rainha linda que eu arrumei, que bênção, né? Esse casamento foi de Deus mesmo, ó. Esse sim é de Deus. Está tudo bem, tudo certo, tudo fluindo. Nasce o filho e está tudo bem, e está tudo certo. Quanto tempo a gestação? 9 meses. Passou 9 meses, o filho nasceu, está tudo bem, está tudo certo. Davi nem tocou, Deus nem tocou no nome, com Davi não falou nada. Ele venceu a guerra, está tudo bem, está tudo certo, está tranquilo. Nasceu o filho, passou, se não me falha a memória, 1 ano. Então aí põe aí mais 1 ano, o filho fica doente. Então não foi um dia, pequei hoje, Deus me corrigiu amanhã. Com Israel, Deus falava, ó, se vocês não se arrepender, se vocês não mudar, vai vir o juízo, vai vir o juízo, vai vir o juízo. E aí às vezes a gente não entende e vai protelando e vai levando mais para frente. Depois eu resolvo isso, depois eu paro de beber, depois eu paro de me prostituir, depois eu paro de assistir pornografia, depois eu paro de trair minha esposa. Depois eu paro, depois eu paro, depois eu paro. Aí, meu irmão, resumindo a história, Davi ele não se arrependeu por si só, e Deus mandou o profeta confrontar ele. Chega Natã, conta uma historinha para Davi. Davi fala, esse aí pega ele pro pescoço, eu vou matar ele, me fala onde que ele está, né? Trazendo aqui uma descontração para nós. Me fala onde que esse caboclo está aí, que fez isso, que essa ovelhinha aí, que eu vou pegar ele pro pescoço, vou arrancar a cabeça dele na pescoçada. Cadê esse camarada? Aí Natã olha, é você, Davi, esse cara, é você. Aí a ficha dele caiu, aí ele entendeu o recado, aí ele lembrou quem era o Deus da vida dele, aí ele lembrou de se arrepender. Davi sabia a lei? Sabia. Se ele não soubesse, ele não tinha tentado trazer Urias para se deitar com aquela mulher, para poder o filho nascer de Urias. Se ele não soubesse, ele não teria tentado esconder a gravidez,
matando Urias, porque apesar de não ter sido Davi que matou de forma literal, Urias foi colocado lá para morrer por conta de Davi. O sangue de Urias estava sobre a mão de Davi. Ele mata Urias. Ele mata Urias. Se ele soubesse, ou se ele achasse que não fosse pecado, ele não teria feito isso. Mas ele fez. Por quê? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo é errado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que o Espírito Santo ministra no meu coração? Quer dizer que nós sabemos quando nós estamos pisando fora da faixa. Você sabe qual é o caminho certo. Um dia um rapaz me parou aqui na porta, aqui o Tiago acompanhou um pouco, e o rapaz queria conversar comigo, estava drogado. Eu falei assim: amigão, você está bêbado ou você está drogado? Não, eu estou drogado. Então faz o seguinte, vai embora para tua casa, espera passar, aí você volta, a gente conversa, vem aqui um dia, vem à tarde, eu compro um pãozinho ali para nós tomamos um cafezinho, bate um papo. Sei o quê? Começou a ficar bravo lá. Você está me chamando de drogado? Você que falou que você está drogado. E aí começou aquela discussão, né, sadia. Enfim, aí ele começou: e se eu me matar? Aí o Espírito Santo já me deu discernimento na hora, né? Aí eu disse para ele assim: você já foi na igreja, né? Sim. Você já foi cristão, né? Sim. Eu falei: então, você sabe o que acontece se você se matar? Aí ele: e se eu pedir para Deus tirar minha vida? Eu falei: mas por que você está me perguntando isso se você já sabe? E fui cercando ele, os argumentos dele, e ele ficou sem argumento, porque ele já conhecia a palavra da verdade. Mesmo estando sob o efeito de drogas, ele sabia daquilo que ele estava falando. Ele já conhecia Jesus, mas ele queria um argumento para poder fazer algo. Ele queria uma desculpa para poder tomar uma decisão. Ele queria alguém para apoiar ele tomar certa decisão. E às vezes nós queremos procurar na Bíblia não algo para nos libertar, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes nós estamos procurando na Bíblia não algo para nos libertar, mas nós estamos procurando na Bíblia uma desculpa para compactuar com o nosso pecado. Isso é igual um advogado que vive estudando uma lei para achar uma brecha para poder defender o réu ou quem está sendo acusado lá, não sei como chama quem está sendo acusado, não sei se é o réu, mas enfim, a pessoa fica lendo a lei o dia todo para achar uma brecha para defender, para conseguir um habeas corpus, para conseguir uma absolvição, acho que é assim que fala, enfim, para que ele não fique preso, para que ele não seja condenado, seja qual for o motivo. Então o advogado ele fica procurando, e às vezes nós estamos agindo como um advogado do diabo, literalmente, olhando e procurando. Mas será que isso é pecado? Mas como a gente sempre ouve, né, pastor Júnior, pessoal, mas beber não é pecado, na Bíblia não fala que beber é pecado. Eu mostro vários exemplos que nós temos aqui, né? E o maior de todos é: se você quiser continuar bebendo a sua cachaça e dizer que não é pecado, vai ter que ir para outra igreja, porque a nossa igreja tem o seu estatuto, e a Bíblia fala para a gente obedecer a lei dos homens, desde que não vai contra a lei da Bíblia. Então a pessoa não quer, lá no versículo diz: não embriagueis com vinho, qual a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A pessoa quer tomar o vinho, mas não quer se encher do Espírito. Então às vezes a gente fica olhando para a Bíblia, procurando desculpa para compactuar com o nosso pecado. Não olhe para a Bíblia dessa maneira. Olhe para a Bíblia como uma salvação para a tua vida. Olhe para a Bíblia como Jesus Cristo morrendo para te salvar. Olhe para a Bíblia não pensando assim: a Bíblia vai me prender, eu não vou poder mais usar droga, eu não vou poder mais sair com quem eu quero, né? Me prostituir, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Quando nós usamos droga, quando nós nos prostituímos, quando nós bebemos, isso significa que nós estamos aprisionados a esse negócio.
Eu fui fazer uma visita esses dias num lar de uma pessoa, a pessoa disse: eu não consigo dormir se eu não tomar uma latinha de cerveja. O que isso quer dizer? Que a pessoa está aprisionada àquela cerveja. Se ela não tomar a cerveja, ela não consegue dormir. Ou seja, ela se tornou uma prisioneira daquela bebida alcoólica. A bebida alcoólica nos prende, a droga nos prende, a prostituição nos prende, porque quando a pessoa se prostitui, quando ela vai ter relação com uma outra pessoa fora do seu casamento, aquilo vai gerando hormônios ali dentro, vai liberando uma alegria, uma falsa alegria, porque depois a pessoa acabou aquilo, ela já se arrepende. Eu vi um vídeo falando sobre a questão da prostituição, a pessoa sobre a masturbação. A pessoa termina ali o ato de ver a pornografia, ela tem uma sensação de alegria, mas passou ali poucos minutos, já volta tudo aquilo, o medo, a ansiedade, a depressão, volta tudo. Ela ficou presa, ela está presa àquele negócio, ela precisa ver aquela pornografia para ela se alegrar. E nós, cristãos, não precisamos disso, porque a nossa alegria não é de fora para dentro, não é a gente olhando algo, vai trazer, não é a gente escutando algo, vai trazer a alegria, não é a gente comendo algo, vai trazer a alegria para nós. Quando eu como chocolate, eu fico bem. A nossa alegria, ela vem de dentro para fora. Jesus entra no nosso coração, e aí o coração alegra, formoseia o rosto, aí o nosso rosto fica feliz, aí a depressão vai embora, aí a tristeza vai embora, aí a mágoa vai embora, Jesus vai limpando o nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer conosco. Nós não precisamos estar aprisionados às coisas deste mundo. Sabe por quê, irmão? Se nós dependermos das coisas desse mundo, imagina, você não consegue viver sem a sua cervejinha, você não consegue viver sem ver pornografia, ou você não consegue viver sem usar droga, você não consegue viver sem se prostituir, você não consegue viver sem café. E se no céu não tiver café? E aí? Você não vai poder ir para o céu? Como é que faz? E se lá no céu não tiver cerveja? Você não vai poder ir para o céu? Como é que faz? Vai para o céu, lá não tem cerveja, e aí? Vai para o céu, lá não tem droga, e aí? Como é que vai fazer? Como é que você vai ficar alegre? Se lá no céu não tem isso? E aí? Então nós precisamos, como Jesus ensina, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a cada dia a si mesmo. Tome a tua cruz e siga Jesus. Amém? E como Paulo diz, eu quero dizer também: sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. Amém?